Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora nesse momento fazer uma revisão breve, sucinta e mais esclarecedora do que vinha a ser a equação do primeiro grau. Em primeiro lugar, nós precisamos entender por que é uma equação e por que é do primeiro grau. A equação, ela tem relação com o sinal de igualdade. Então aqui você tem um termo algébrico, uma expressão algébrica, e aqui também, de certo modo, você tem uma outra expressão algébrica. Essas duas expressões algébricas, elas estão sendo igualadas. Essa igualdade faz com que essas expressões elas deixem de ser uma expressão algébrica e passe a ser uma equação algébrica, ok? E por que é do primeiro grau? Porque a variável, que é o elemento que eu irei descobrir, o número que eu desejo descobrir, ela tem grau 1. Então, teoricamente, nós temos aqui uma equação do primeiro grau, em que nós temos o coeficiente, que é um número real associado à variável x, com um termo b, também real, adicionando ou subtraindo desse termo algébrico que nós já temos aqui, igualando a zero. Nós temos aqui nesse exemplo 1, um caso bem típico, bem simples, de uma equação do primeiro grau. Observe que os coeficientes aqui são 3 e mais 5, ambos reais. Nós temos aqui uma igualdade, nós temos aqui uma variável x que precisamos descobrir. Então, isso daqui caracteriza uma equação do primeiro grau. E o nosso objetivo é fazer o quê? Achar um valor para x, de modo que, ao multiplicar por 3 e somar com 5, esse valor dê exatamente menos 1. Para isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que os termos, os coeficientes desse primeiro membro sejam colocados para o segundo membro, de modo que aqui nesse primeiro membro nós tenhamos somente a variável x, que é o que desejamos descobrir. Então vamos lá. Se nós temos 3x mais 5 igual a menos 1, esse mais 5 eu vou passar para o segundo membro. O meu objetivo é descobrir a variável x, então eu tenho que deixar ela, entre aspas, sozinha no primeiro membro. Então fica 3x igual a menos 1. Aqui nós temos mais 5, passa para o segundo membro, menos 5. Não necessariamente a gente não passa para o outro lado. A gente fala assim para ficar mais convencional para vocês. Por quê? O que é que nós temos aqui? Nós temos uma igualdade. O fato de termos uma igualdade e desejamos eliminar o mais 5 desse primeiro membro, o que é mais óbvio? Adicionar menos 5 desse lado e adicionar menos 5 desse lado. Para quê? Para que essa igualdade permaneça verdadeira. Adicionando menos 5 desse lado com esse mais 5, esses dois termos se anulam, ficando zero. Por isso que aqui ele já, entre aspas, desaparece, ficando somente no segundo membro, menos 1 com menos 5, ok? Continuando, 3x igual menos 1 com menos 5, você vai ter menos 6. Portanto, que número x, variável x, multiplicando com 3, vai dar menos 6? É simples. Se o 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa, ficando menos 6 dividido por 3. O meu x vai ser igual a 6 por 3, 2. Como aqui o 6 é negativo, nós teremos como resposta x igual a menos 2. Ok? Um outro uma outra representação para uma equação do primeiro grau, ela é dada nesse exemplo 2. Observe que ela também tem algumas características semelhantes e algumas coisas diferentes, como, por exemplo, esse denominador 3 e esse denominador 2, coisa que não acontecia lá no exemplo 1, mas ela não deixa de possuir uma igualdade e não deixa de existir uma variável x que você deseja descobrir o seu valor. E essa variável é do primeiro grau, tanto aqui quanto aqui, o que caracteriza uma equação do primeiro grau. Então, se o nosso objetivo é descobrir o valor da variável x, nada melhor do que colocar letras para um lado, entre aspas, e números para o outro. Só que aqui você tem denominadores diferentes. Por termos denominadores diferentes, você pode ou calcular o MMC e fazer com que esses dois termos continuem sendo igual, como nós vamos fazer aqui agora. Se você for verificar que MMC de 3 e 2, ou seja, o menor múltiplo comum a 3 e a 2, você vai perceber que vai dar o 6, ok?
Como nós temos uma igualdade, esse 6 tem que ficar como denominador dos dois termos algébricos. E aí nós fazemos aqui como operamos lá em adição e subtração de frações. Pega o denominador daqui, divide pelo denominador daqui e multiplica pelo termo que está no numerador. Como é que fica? 6 que divide para 3, 2. 2 vezes 4x mais 2, vocês concordam comigo que vai ficar 2 vezes 4x, que é 8x, mais 2 vezes 2, que é 4. O mesmo acontece desse lado. 6 que divide para 2 dá 3. O 3 você multiplica com todo mundo que está nesse numerador, ficando 15 menos 3x. Ok, pessoal? Ou então, eu vou resolver aqui agora finalizando com vocês, e ao final eu vou apresentar uma outra possibilidade de caminho que você poderia ter seguido para responder e achar a mesma solução. Se aqui você tem uma igualdade, significa que uma operação que eu realizar desse lado e também realizar desse lado, a igualdade continua, ela permanece verídica. Ou seja, se esse membro está sendo dividido por 6 e esse membro também está sendo dividido por 6, eu posso retirar o 6, essa divisão por 6 de ambos os lados, e a minha igualdade continua sendo verdadeira, ficando 8x mais 4 igual a 15 menos 3x. Ok, pessoal? E agora a gente continua como fizemos lá no exemplo 2. Letras para um lado, números para o outro. Então, esse menos 3x eu vou passar para o primeiro membro e esse 4 eu vou passar para o segundo, ficando 8x mais 3x igual a 15 menos 4. Ok, pessoal? Quanto é que fica aqui? 8x mais 3x, 11x, igual 15 menos 4, também 11. Terminando aqui nossa conta, x é igual a 11 sobre 11. X é igual a 1. Ok, pessoal? Agora, só para a gente finalizar nosso vídeo, um outro caminho que você poderia ter seguido aqui para resolver essa mesma equação é, se você tem uma igualdade de duas frações, você pode multiplicar meios por meios, extremos por extremos, ficando exatamente da seguinte forma. 4x mais 2 vezes 2, ficando 8x mais 4, igual a 3 vezes 5 menos x, 15 menos 3x. E aí veja que essa igualdade que você chegou é a mesma que nós temos aqui e que, portanto, resolve do mesmo jeito que o professor resolveu. Ok, pessoal? Muito obrigado. Um abraço para vocês e até o próximo momento. Olá! Gostaram dos vídeos? Agregou no seu aprendizado? Para assistir novamente, clique na imagem ao lado. Agora, se você quiser dar continuidade nos seus estudos, clique na imagem ao lado.